Fala família, maravilha, chegou o grande dia aqui, ó. Não aguentava mais essa ansiedade. Vamos começar nosso primeiro EP do podcast Debate Sem Fronteira. Não podia ser, né, diferente. Tinha que ser com eles. Luana, a Lu, né? Minha irmã, que Deus me permitiu escolher. Luana Fossen e Pepe Soares. Luana Fossen e Pepe Soares. Esses são os grandes idealizadores da Casa Rairá. Você sabe o que é a Casa Rairá? Você sabe quem é a Casa Rairá? Então vamos descobrir? Bora comigo? Muito bom dia, jovens. Muito bom dia. Bom Bom dia! dia! Ó, Ha! só energia, só Só alegria. energia. Vamos lá. Ô Lu, a gente preparou, né? Vocês mandaram, eu pedi umas questões aí de quais são as maiores dúvidas que chegam para vocês, porque para quem não conhece a Casa Rairá, vamos dar um preâmbulo, vamos começar com um preâmbulo do o que é a Casa Rairá, de onde surgiu a ideia, como que foi? Conta pra gente, por favor, menino, tá com vocês. Passei a bola. Quer Fala falar? aí, Eu falo. Pepe. Bora. A Casa Rairá, ela começou, a gente começou a tomar ayahuasca em 2016 e ali a gente, assim, eu me encantei com a ayahuasca, Luana também, a gente ficou, assim, bem encantado com esse caminho, com essa medicina e aos poucos as coisas foram acontecendo, a gente não tinha, nunca foi o nosso plano servir a ayahuasca, né? A gente apenas tomava e queria que as pessoas conhecessem, né? A gente, quando tomou a primeira vez, eu falei, caramba, as pessoas precisam conhecer esse negócio aqui, porque para mim foi muito especial a minha primeira experiência. E, e com o tempo, a Casa Raira, ela aconteceu por conta de... Por conta que tinha que acontecer mesmo. A gente não pensou nela, não idealizou ela, falou, vamos servir a ayahuasca? Na verdade, foi uma necessidade de alguns amigos que queriam tomar ayahuasca, mas que não podiam, muitas vezes, se dispor aí. Geralmente, as cerimônias eram sempre de sábado à noite. Então, a pessoa acabava perdendo o final de semana, né? Então, a pessoa, às vezes, tinha um final de semana no mês de folga e ela perdia esse final de semana e daí deixava de ficar com a família. Então, a gente começou a tomar em casa, né? Não recomendo. E depois, com o tempo, depois de bastante tempo que a gente tomava só a gente começou a abrir para um ou outro amigo para participar. E assim nasceu a Casa Rairá. E o nome veio por conta dessa palavra indígena do povo do Acre, do povo Runicuim, que significa uma alegria que não tem como explicar, né? Conheço bem. E aí eu falei, poxa vida, cara, essa palavra me pegou muito, né? Eu falei, cara, é isso. Então tem que ser essa palavra, né? Tem que ser esse nome, Casa Rairá. E assim ficou. E depois de um tempo a gente foi descobrir que também significa que aquilo que a gente está fazendo é verdadeiro. E tem tudo a ver com o que a gente acredita, né? Do nosso trabalho. Então, é isso. A Casa Rairá nasceu a partir daí, dentro de um apartamento em Santana. Ela meio que, assim, no meu entendimento, ela meio que nasceu da necessidade de vocês quererem compartilhar toda aquela experiência que vocês estavam vivendo. Falou, cara, isso aqui é muito bom, cara. Meus amigos precisam, não só os amigos, né? É que eu acredito que nasceu daí. Cara, como que é possível que meus amigos não conhecem isso? Não é possível. Foi um negócio, cara, tipo, eu passei 2 anos da morte. Perdi meu avô, que era um cara que era uma grande referência para mim. E eu passei 2 anos que eu nem sabia que eu tinha um trauma da perda dele. E toda vez, né, que eu falava dele, ou que eu escutava uma música que lembrasse ele, alguma coisa do tipo, pô, aquilo ali mexia muito forte comigo. Eu podia estar no meio da rua, começar a chorar e tal, mas a gente sempre leva para esse lado. É saudade, né? Todo mundo sente, tá tudo bem. E até entender que aquilo tinha criado um trauma na minha vida. E quando eu tomei ayahuasca pela primeira vez, eu tive uma experiência muito forte com o meu avô. Eu revivi, tipo, toda a minha infância, minha vida toda com o meu avô, e consegui ressignificar isso em uma noite. Falei,
caraca, as pessoas precisam conhecer esse negócio aqui. E esse negócio faz milagre. Tipo, eu saí de lá outra pessoa, né? Eu já não tinha mais aquela dor. Como se fosse... Um acalento. Não, cara, foi mágico, assim. Foi algo, tipo, sanou em uma noite uma coisa que eu vinha arrastando correntes já há um tempo. Então, eu falei, cara, as pessoas precisam conhecer esse negócio aqui, cara. Eu não sei como. Não sei se as pessoas vão chegar até aqui, mas as pessoas precisam chegar até aqui. Então, foi assim que tudo começou. Tipo, as pessoas precisam conhecer a ayahuasca. Tem um questionamento que eu tenho, assim, que assim, a gente se conhece há muito tempo, mais de 10 anos. E vocês meio que seguiram uma vertente que é a tradição Honey Queen, é isso? Rony Queen. Honey Queen. Aí, ó, estamos aprendendo, viu, gente? A gente chega lá. O podcast tá aqui para isso, Debate Sem Fronteiras, para aprender. Eu falei que tinha. Não é polêmica, é curiosidade. A pergunta que não quer calar: qual a ligação da ayahuasca com os povos indígenas? A ayahuasca, ela é de tradição indígena, né? No nosso país, ela é uma bebida sagrada para alguns povos indígenas dentro da floresta amazônica, né? Então a gente não está falando só do Brasil, tá? Então toda a floresta amazônica, você tem povos que fazem uso dessa bebida sagrada, tá bem? O primeiro contato que nós tivemos foi com o povo Runicuim, em 2017. E ali a gente, assim, abriu a mente, né? Até então a gente conhecia o contexto urbano, o xamanismo urbano, né? E tantos outros nomes que dão para a ayahuasca dentro desse contexto urbano. E a gente conheceu o primeiro indígena Runicuim. E ali eu falei, caramba, meu, tem alguma coisa por trás disso, né? Porque os caras estão fazendo isso há milhares de anos. Então, talvez ali seja um caminho para a gente focar, para a gente conhecer um pouco mais, né, na raiz, sem tantos temperos, sem tantas coisas da cidade, né, sem tantos achismos de cada um de nós, mas sim vindo de uma fonte, de onde começou lá atrás. Da origem. Da origem, né? Porque você tem as religiões da ayahuasca também, né, que tem seus trabalhos. Uma delas é o Santo Daime, que tem um trabalho muito bonito, né, um trabalho muito forte e que tem uma tradição, né, a tradição do Santo Daime. Existe muito preconceito também por trás, né? E eu acredito que esse papo da gente é exatamente para quebrar esse preconceito. É muito além da religião, né? Eu, como já consagrei, eu vejo que é muito mais estado de espírito, né? Que você falou no começo daquela experiência que... O que significa Hairá? Uma alegria que não tem como explicar. É isso, cara. Então, é muito massa. Isso que você tá falando é muito rico, porque destrói, né? Joga por terra qualquer preconceito, cara. Qualquer preconceito. Você foi na origem do negócio. Conta mais. E eu fui religioso mais de 20 anos na minha vida e isso foi algo que pesou para mim, né? Quando eu cheguei para ayahuasca, eu demorei muitos anos para conhecer a ayahuasca por conta de preconceito religioso. E quando eu cheguei para ayahuasca e entendi que eu não precisava, né? Foi depois de um tempo também dentro da ayahuasca que eu entendi que não precisava misturar religião com a ayahuasca. E por isso, né, me encantou essa questão da tradição dos povos indígenas, né, de não ficar envolvendo a minha religião, a religião, a escolha de cada um, né, a religião da lua, a fé dela. Então, assim, cada um tem a sua, né? Então, já fui muito separatista na minha vida por conta de religião e eu escolhi não fazer mais isso. Quando eu entendi que, cara, a hora que você senta numa cerimônia de ayahuasca, ali tem um pastor sentado do lado de um pai de santo, do lado de um ateu, e tá todo mundo convivendo, e todo mundo se dando bem, todo mundo se entendendo. Era exatamente o que eu ia falar. É uma miscigenação de religião. Cara, isso é mágico, tá ligado? Isso é mágico. Porque eu nunca tinha vivido isso. Pra mim era tudo separatista, cada um no seu quadrado. Tipo, não tem como, né? O pastor se entender, assim, raras as exceções, tipo, se entender com o pai de santo, né? Então,
Cara, embora eu tenha sido, né, direcionado dentro da minha caminhada dentro de uma igreja, eu fui direcionado por um pastor que ele tinha essa fala de tipo, cara, não tem que separar. A igreja católica, a igreja evangélica, o pai de santo, todo mundo tem que andar junto, né? Então eu sou muito grato. Só que vai ficando algumas coisas, né? Nossa, também os nossos julgamentos que, tipo, mesmo você tendo um cara como esse à frente de uma igreja, você, né, você tem os seus, a sua vivência, os seus achismos e Que eu entendo que isso, na verdade, inclusive, é o que vem cultivando na gente desde a infância, né? total. Então, tipo assim, eu fui batizado em igreja católica pelos meus pais. Quando eu tomei uma idade mais consciente ali, mais madura, eu me batizei na igreja evangélica e hoje eu não frequento nenhuma instituição religiosa. Porém, eu me sinto extremamente realizado e feliz quando eu consagro a medicina, a ayahuasca, e tipo, é zero religião. Então a gente pode ser extremamente polêmico o que eu vou dizer, mas assim, a gente, desculpa, não precisa ter uma religião para poder estar feliz consigo. Não precisa. E dentro, na verdade, tudo na nossa vida é assim, né, cara? Tipo, as pessoas vão ensinando isso pra gente, que, por exemplo, se você acredita numa pauta de direita, você não pode achar nada bom da esquerda. Se você é de esquerda, você não pode achar nada bom na direita. Se você torce pro Corinthians, você não pode usar verde ou achar um jogador do Palmeiras bom, tá ligado? E vice-versa, porque é o fim do mundo isso. Então, dentro da religião é a mesma coisa. As pessoas acabam criando, né, essas barreiras, esses muros. Então, eu tenho visto movimentos de pessoas que estão quebrando isso. E isso é muito bom, isso é muito bonito. Porque, na verdade, esse é o respeito, né? Você conseguir viver e, cara, qual que é a diferença? Tipo, tá tudo bem, é todo mundo ser humano. Independente da religião, do que time que torce, tá todo mundo junto no mesmo planeta, não tem o que fazer. Eu percebo também hoje em dia que, sei lá, nos últimos, creio que meados da pandemia pra cá, a ayahuasca, ela tomou uma baita notoriedade, né? Essa terapia alternativa, né? Eu percebo que hoje se fala mais, se desconstrói mais preconceitos dela. E isso é muito positivo, porque se a gente avaliar todos os benefícios e estudos já que a Lu vai poder falar pra gente do, dos reflexos positivos que a medicina ayahuasca ela traz, cara, como que isso não é falado desde a sua origem? Infelizmente, mas eu entendo que assim, e é isso, eu acho que a Lu pode falar um pouco melhor sobre isso, e inclusive ela é melhor com as palavras do que eu. Mas eu vejo que, na verdade, foi criada uma bolha em torno da ayahuasca e de muitos movimentos, né? De que porque você toma ayahuasca, você tá numa caminhada, tipo, ou você é o gratiluz, ou você é good vibes, ou você é o hippie, ou você, sabe, você recebe rótulos da mesma forma como são tantas coisas na nossa vida. Então, cara, tipo, não é porque você começou a tomar ayahuasca que você não pode escutar uma música, tá ligado? Ou você tem que, eu nunca mais vou comer carne na minha vida porque eu tomei, sabe? Tipo, foram criando rótulos dentro dessa, dessa caminhada da ayahuasca, de que, tipo, cara, você tomou ayahuasca, você virou um ser de luz e que. Não. E eu O vejo. gratiluz é o melhor exemplo. Exatamente, né? E, tipo, pô, eu fico. Assim, eu fico muito feliz que a Lu, ela fala muito sobre isso. Então, acho que é só jogar a bola pra ela e deixar na mão dela, porque ela fala bastante sobre isso, de tipo, cara, vamos sair dessa sabe, good vibe. Você tomou ayahuasca, não é isso aí não, você vai ter que enfrentar sombras, tá ligado? Você vai ter que enxergar uns bagulho aí. Vai ter jeito. Lu, chegou a sua vez. Sim. Tem uma pergunta que eu acredito que nossa, deve ser infinitamente a top um de dúvidas que vocês devem receber. Quem pode consagrar a ayahuasca? Quem pode tomar a ayahuasca? Fala com a gente, Lu. Então a gente pode responder essa pergunta primeiro falando quem não pode tomar ayahuasca, né?
Então, são contextos diferentes. A ayahuasca, quando a gente olha, e existe essa comparação, muita essa discussão, né, na mídia, enfim. Mas o indígena, e aqui a ayahuasca na cidade e tal. Acontece que quando a gente está na floresta, quando a gente está no contexto da floresta, tomando a ayahuasca, dentro da tradição, da cultura, a conexão que eles têm com a ayahuasca não tem nada a ver com a nossa conexão da cidade. A gente está engatinhando ainda, está começando a aprender a tomar ayahuasca, né? Então, são histórias diferentes. E nisso tudo entra a questão da doença também, né? Porque a doença é uma classificação que a gente dá para algum distúrbio, alguma coisa que atrapalha a vida do indivíduo. Na floresta, a doença, ela está ligada ao meio de vida deles, né? Então, a gente vai observar talvez algumas doenças nos idosos, algumas limitações, eu observei muito isso, né? Algumas cardiopatias e tal, que são naturais ao idoso, por exemplo. Na cidade, a gente tem interferência de um monte de outras coisas. A gente tem uma alimentação diferente, né? Um sistema de desconexão com a natureza. Então, dorme-se em horário errado, né? Acorda-se num horário errado, enfim. Tudo isso que interfere na nossa saúde. E aí, a ayahuasca chega na cidade, diferente lá da aldeia, que já existe um sistema, já está todo mundo adaptado. Ela chega na cidade e ela encontra com isso, né? Com a pessoa da cidade, que tem um monte de limitação. E aí a gente está aprendendo dentro desse estudo. Só que hoje existe um consenso, tá? Dentro da ciência, dentro da literatura, onde pessoas, o que se discute hoje, tá? Nada como eu diria a palavra? É um consenso mesmo, é uma discussão de uma orientação, tá? Não é que é uma coisa para sempre ou tal, não se sabe, por isso que a ciência existe e a gente precisa apoiar. Então, atualmente, pessoas com diagnóstico pessoal de algum transtorno de psicose ou história familiar, né, pais, não devem consagrar ayahuasca. E aí a gente não está falando só da esquizofrenia, né, que infelizmente também existe todo um estigma por trás da doença psiquiátrica, né? Mas ela precisa ser olhada como uma patologia, né, da cidade, que hoje existe infinitos tratamentos. Então, a gente não está falando só da esquizofrenia, mas existem algumas outras classificadas dentro dessa coisa da psicose, e o transtorno de personalidade. Então, essas duas classes diagnósticas, digamos assim, não devem consagrar ayahuasca. O restante das pessoas, não existe hoje uma determinação. Uma coisa muito clara, dentro da ayahuasca, a gente não tem uma legislação de cuidados, por exemplo, né? Não existe assim como todas as outras linhas de substâncias, por isso que a gente precisa ampliar esse discurso, falar sobre a substância, o que pode, o que não pode, onde ela atinge, né? Onde não atinge, isso principalmente ligado aos psicodélicos, que existe essa trava, né, no Brasil, então não se fala sobre. Então as pessoas usam e não sabem o impacto que ela pode ter ou não. Já dizendo que hoje, atualmente, o que se sabe é que psicodélico é a substância mais segura que existe para o ser humano utilizar. Caraca. Enfim, então a ayahuasca, ela pode ser consagrada? Pode, não pode? Como que é? Vamos falar de recomendar, então, porque não existe uma lei, não existe uma diretriz, digamos assim, né? Para todas as outras pessoas. Todas as outras pessoas podem consagrar a ayahuasca. Acontece que a gente precisa ter um olhar sobre algumas questões de saúde. Comorbidades, idade, né? Limitações. Então, são questões que não acontecem e a gente precisa debater isso no meio da ayahuasca. Então, esse é o nosso trabalho, Casa Hairá, também. Então, Lu, nessa linha de raciocínio de comorbidades, é possível dizer que quem fez redução de estômago, bariátrica, essas coisas, também tem uma certa limitação também para consagrar? Sim. Muito importante essa pergunta, né? Apesar da gente discutir bastante sobre ela, eu ainda recebo muitos questionamentos e relatos de pessoas que sofrem tomando ayahuasca por conta da dose, né? Pessoas bariátricas, elas têm uma limitação física. Então, elas têm um estômago diminuído,
elas recebem menos volume, né? E tem um gasto mais rápido, tá? Eu posso dizer desse jeito. Então, assim, aquele alimento que entrou, ele vai queimar mais rápido. Então, o processo digestivo é mais rápido, né? E assim funciona com a ayahuasca também. Então, o que a gente sempre orienta, porque, como eu falei, não existe uma diretriz, não existe uma orientação, digamos assim, do Ministério da Saúde, entende? Entende como que é a ayahuasca? Por isso que a gente precisa buscar informação e a gente aprende no empirismo. Essa é a verdade. É uma grande coragem, na verdade, né? Lidar, trabalhar, sabe, servir a ayahuasca, né? Porque a gente vai aprendendo na marra. A gente, 8 anos atrás, quando a gente começou a servir a ayahuasca, se hoje não tem informação, né? E é por isso que a gente quer falar sobre todas essas questões, lá atrás tinha muito menos. Então a gente teve que aprender vivendo na pele, né? Total. E isso foi importante, porque hoje a gente sabe lidar com tudo isso e sabe informar. Então, essa pessoa precisa de uma dose diminuída. Qualquer intervenção cirúrgica, a gente precisa ter um olhar mais cauteloso, né? Então, a pessoa fez uma cirurgia um mês e meio, por exemplo. A gente orienta, não consagra a ayahuasca, ainda está num processo de recuperação, né? Enfim, então, são várias situações que a gente precisa ter um olhar mais acurado, né? A gente precisa ter um pouquinho mais de cuidado. Idosos. Quando a gente toma ayahuasca, sempre falo sobre isso, né? É como se você entrasse num processo de catabolização. Já ouviu falar sobre isso? Quem treina sabe muito sobre isso, né? Nutrição e tal. Você queima tudo muito rápido. É tipo a mesma coisa que metabolização. Isso, vamos falar de uma forma... Exatamente. Você tem um processo muito rápido de metabolizar tudo, Entendi. né? Então, você precisa de uma capacidade física também maior, né? Por isso que aquela pessoa mais preparada fisicamente, ou então aquela pessoa que consegue se alimentar melhor, aquela pessoa que medita, tudo isso está por trás da sua experiência com a ayahuasca, a gente está aprendendo na observação, entende? A gente começa a perceber esse preparo melhor. Então, o idoso que já tem uma certa... não tem tanta competência, tá? A competência que eu falo é física, né? Isso não é uma capacidade mental. Competência física... para lidar com todos esses processos da ayahuasca, porque acelera o coração, porque altera um monte de coisa, a gente precisa ter um olhar também, diminuir dose, né? Um debate muito importante, criança, gestante, enfim, não existe nenhuma diretriz em relação a isso, tá? Mas acontece que nós, eu, Luana, por exemplo, quanto profissional da área da saúde, sabendo que não existe evidência, falando, olha, pode tomar ayahuasca em segurança, enfim, não oriento que gestantes consagrem a ayahuasca, né? Mas você sabe de... Não, todas as gestantes que eu conheço até hoje que consagraram a ayahuasca, conheço bastante, nunca tiveram problema, né? Na aldeia consagra, o que a gente observou, o que a gente ouviu do pajé e tudo mais, né? Existe também uma ritualística para eles, não é assim de qualquer jeito, enfim. Então, como hoje não existe uma base, não existe uma orientação, a gente fala na área médica, né, na área da saúde, um guideline, entendeu? Que é assim, ó, essa doença ou esse tratamento, a gente segue assim, vai chegar aqui, né? Não existe nada disso, a gente contraindica, né? Pessoas distantes, crianças que não têm nem recurso para lidar com a experiência psicodélica, tomar muito cuidado, né? Então, enfim, são várias situações que a gente precisa se atentar. Para a segurança na ayahuasca. Certo. Ô Lu, você acha que de repente não existe tanto debate sobre, porque é de fato um assunto complexo? Claro. Primeiro, porque não existe estudo, né? Quando a gente vai na literatura, eu me arrisco dizer o seguinte, hoje existe estudo, aplicação de ayahuasca em animais, né? Em ratas prenhas e tudo mais. Mas, assim, nenhum comitê de ética, possivelmente humano, vai liberar um trabalho de aplicação de psicodélico em gestante. Porque como é que você vai saber o resultado? Entende? Então, é incabível. Isso não vai acontecer. Faz todo sentido. Exatamente. Ao mesmo tempo, substância psicodélica não pode ser patenteada, não pode virar comprimido, né? Então, olha só, a gente tem uma disputa muito grande, que é da indústria farmacêutica,
que não consegue. É o lobby. Exatamente, né? E das tradições. Porque todo psicodélico tem uma tradição, né? Uma tradição indígena. E é de lá que vem. Então, existe uma ritualística, existe uma história por trás, o jeito que se faz. E aí, esse psicodélico chega na cidade e se confronta com um monte de coisa. Com gestante, com idoso, com criança, com pessoas doentes, com um aumento progressivo de doenças emocionais. Né? Eu acredito que a própria... Infelizmente tem que falar, né? Eu acredito que a própria política, falta de política pública, de entender, porque se traz benefício, vamos estudar, vamos criar políticas públicas. Ah, mas tá muito, os caras não conseguem descriminalizar maconha, que é, né, que tem estudo, tem comprovação que traz resultado positivo, pô, enfim. E tá tantos anos sendo falado no meio urbano que, tipo, a ayahuasca chegou esses dias, né? Super novo, o que a Lu falou, estamos engatinhando. Mas é doido, porque você diz, vem pra cidade e encontra literalmente outra realidade do que da floresta. A hora que você tava falando atrás, até a questão da eletricidade influencia, porque na aldeia acabou a luz do dia, a luz do sol, irmão, é noite. Cada um pra sua casa, cada um pra sua rede, bora dar descansada. O sol cantou 5 da manhã, tamo em pé. Cidade não, a gente tá vivendo aí na luz artificial a madrugada inteira e dormindo o dia inteiro. E a gente conhece casos assim, né? Muito próximo o dia é de noite, noite é de dia e só bagunça a cabeça do ser humano. E é coisa que você só vai ver na cidade. Então, a cidade, o urbanismo, ele traz muito empecilho, né? Assim, muitos muros para a medicina conseguir derrubar. E muitos deles, poxa, a galera faz vista grossa, tipo, não, cara, não precisa, né, essa conversa, e a gente precisa discutir, a gente precisa implantar, a gente precisa estudar. E aí, como você falou, pô, como que a gente vai saber os efeitos numa gestante, né? A gente só vai descobrir estudando, testando, tentando, né? Agora, se ninguém discute, ninguém fala, ninguém aplica, aí só fica a gente aqui tentando levar pra galera o que realmente é de bom, assim, fala, cara, todo mundo precisa. Como um grande amigo meu me disse, eu virei testemunha da jiboia. Porque a minha primeira experiência foi, vocês sabem, não tem como... Rairá, uma felicidade uma alegria que não tem como explicar. Não tem como, é bizarro. Mas, Lu, você falou de comorbidades, né, cardíacos, hipertensão, falou? Não, hipertensão muito importante também, né, brevemente, a ayahuasca é uma substância que potencializa o aumento, né, da pressão, então, normalmente o indivíduo vai ter um aumento com sintomas ou não, né, dessa crise hipertensiva, por exemplo, tá? Ele vai ter um aumento da pressão alta, mas não é nocivo, né, a pessoa não adoece por isso. Agora, pessoas que já são hipertensas, por exemplo, não podem suspender medicação para tomar ayahuasca. Importantíssimo falar isso. Super importante, já que ela vai aumentar, né? É normal, fisiológico dela. Certeza chega lá. Hipertenso pode consagrar ayahuasca? Certeza que chega isso, né? Eu gostaria que chegasse mais, na verdade. Na verdade, chega muita pergunta sobre surto, na verdade, né? Uma coisa assim que não tem nem esse foco a ayahuasca, porque não é para acontecer esse tipo de coisa, né? Isso é muito raro no meio da ayahuasca, surto psicótico. Aliás, surto psicótico é uma emergência médica, não se maneja surto psicótico, né? Então, não é surto. Hoje a gente discute um assunto no meio psicodélico, dos estudos, psiconautas e tal, chama emergência espiritual. Isso é um conceito já difundido, onde a gente vai ter que auxiliar o indivíduo que está dentro da experiência psicodélica a lidar com essa expansão dos sentidos, né? Novas percepções, tá? Então, não ter um olhar patológico para aquilo que a pessoa está expressando, né? Porque ela está equilibrando emoções, ela está autorregulando, a gente fala, né? Então, a gente autorregula na força da ayahuasca também. Então, tudo isso vai acontecendo e esses comportamentos que não são conhecidos, muitas vezes são interpretados como surto psicótico. E isso não tem nada a ver.
Surto psicótico é uma coisa muito séria, né? Então eu percebo que a maior parte das perguntas que eu recebo estão voltadas a isso, né? Que doido. E não, eu gostaria que fossem mais perguntas relativas justamente a cuidados básicos, porque é isso que as pessoas precisam. Se você tiver uma boa entrevista prévia, claro, existe a índole das pessoas que estão ali indo tomar ayahuasca também, pode ter, né, uma pessoa que vai mentir um diagnóstico, pode ter tudo isso, né? Mas se você cria esse vínculo anteriormente à cerimônia, né, sabe da história dessa pessoa que está indo ali consagrar, não é para ter surto psicótico. Surto psicótico é uma emergência médica. Isso não é Zero para ligação, acontecer, né? entendeu? O que a gente tem que aprender a lidar dentro de uma cerimônia com distúrbios emocionais e comportamentais é com emergência espiritual. E aí isso é uma outra pauta que a gente pode falar depois também. Massa. Eu vejo que assim, as pessoas falam muito sobre surto dentro da ayahuasca porque as pessoas usam as palavras de formas erradas, tá ligado? De formas erradas. Por exemplo, quando você tá numa situação da sua vida que você, tipo, você não aguenta mais, você dá um grito, ah! E o cara surtou, ó. É assim. E não, ele só tá né? expressando. Tipo, ele tá nervoso. Por exemplo, às vezes a pessoa tá chorando. E aí as pessoas... então porque a pessoa surtou e... É isso, né? Eu vejo que as pessoas confundem muitas vezes e não sabem como expressar isso e colocam assim, tipo, surtou. Né? E, tipo, às vezes a pessoa ela só tá passando o processo dela, né? Ou tá chorando, ou tá rindo, ou tá... né? No processo que ela tá vivendo ali dentro da ayahuasca. Eu acredito que eu posso até falar isso com propriedade, porque vocês, todos esses anos que a gente se conhece, vocês sabem que eu sempre tive medo. E qual era o meu medo que eu falava? Eu tenho medo de abrir a caixa de Pandora que tem dentro da minha cabeça. Eu sou uma pessoa péssima, uma pessoa desprezível. E aí, quando eu... até arrepio. A minha primeira vez foi... Você é louco. Quando eu consagrei aquela primeira vez... Até vontade de chorar. Tão bom que foi. E que tem... A ligação que eu quero fazer que é com surto, é tipo assim... Quando você consagra... E aí eu entrei na força ali... E aquela coisa, você abre o olho, você tá ali, cara. Você tem lá as suas conexões de olhos fechados e tal. Tem, né? Parece que tem quem tem com os olhos abertos também, mas a minha foi o tempo todo com o olho fechado. Eu tenho minhas experiências ali. Só que não tem como surtar. Porque se abrir o olho, você tá ali. Eu tava ali, sentadinho, onde vocês me colocaram, com maior atenção do mundo, com o maior cuidado do mundo que a Casa Rairá tem. E você tá ali. É o que ela falou. Tem o surto é uma coisa que tem que ser tratada no médico, cara. Isso é outra coisa. É outra coisa. E aquele meu medo que eu tinha, vou abrir a caixa de Pandora, tudo bem. Eu penso hoje que as pessoas têm que abrir a caixa de Pandora mesmo, só que você tá extremamente consciente pra dar conta daquela caixa de Pandora. Não é um monstro, não é um bicho. Você tá ali, você precisa tratar aquilo. Mas foi tão incrível que, assim, a experiência que eu quero deixar aqui é que essa minha primeira vivência, essa minha primeira consagração, ela me trouxe uma paz de espírito, bicho. Uma paz de espírito, porque foi aquele monstro que eu acreditava que eu era, que, putz, eu sou uma pessoa desprezível. A medicina, ela veio, Lu. Você tava lá. A medicina, ela veio, ela falou, toma aqui, seu otário. Não foi isso, tá? São minhas palavras. De tipo, olha aí, seu imbecil, você... Pô, cara, olha como que é você. Você é essa pessoa aqui, cara. E aquilo, depois daquilo, nunca mais eu me julguei no sentido de eu sou uma pessoa péssima. Lógico, eu tenho minhas limitações, eu tenho meus erros, todo mundo tem, todo mundo falha, todo mundo erra. Mas essa questão de eu me... Não, foi a definição foi essa. Eu me perdoei. E como aquilo foi incrível pra mim. Eu sou outra pessoa. Existe o Thiago até antes da consagração da ayahuasca. E tem o Thiago depois da consagração da ayahuasca. Porque eu percebo que, por mais que tenhamos angústias, isso é normal, né, Lu? Eu aprendo tanto com a Lu, bicho. Aprendo tanto com a Lu. A gente tem nossas angústias,
Só que hoje a angústia ela tem um impacto muito menor na minha vida. Tipo, antes era um gatilhozinho, pronto, já acabava o mundo. Hoje não, cara, se aconteceu, que tá, beleza, aconteceu por quê? Foi culpa minha? Foi eu que fiz? Irmão, então segue o baile. É isso, entende? Essa coisa do surto, eu não consigo mais entender, mas compreendo quem tem esse receio, mas porque você tá extremamente consciente, você tá ali. E é o que você fala, as pessoas usam as palavras equivocadas, porque às vezes você tá num dia ruim, que acontece, pô. Acontece, isso é um fato. Você acordou num dia ruim, você não tá legal naquele dia, você quer chorar, você quer gritar. Ah! Pô, o cara, mano, tá surtando. E às vezes, e assim, não é fácil, cara. Muitas vezes não é fácil enfrentar as sombras, tá ligado? Nunca é. Nunca é. Quem quer enfrentar a sombra? Aí você fala, tem hora que não é que você quer, tem hora que você precisa. Exatamente. Não tem mais pra onde fugir, O tá ligado? luto, Você já luto fugiu do de seu todo vô. jeito. O luto do seu vô. É um fato. É um fato. Saca? Só que precisa mais disso, precisa de mais debate, precisa de conhecer, né? O medo, eu acho que é um fator muito predominante nas pessoas para conseguir, né, ultrapassar essa barreira e falar, puta, o medo. Então, assim, o que eu gostaria particularmente de deixar enfrenta o medo. Vai. Porque eu tenho convicção de que ruim não vai dar. Ruim não vai dar. Ainda mais se for na Casa Rairá. Ah, eu sou testemunha das boias lá da Casa Rairá. Sou mesmo. Excelente. Ô Lu, tem uma questão que é uma dúvida que eu mesmo, eu acho que antes de eu consagrar, eu devo ter perturbado o PP, eu acho que umas 2 ou 3 vezes. Porque chegou o meu grande dia, né? Aí eu falei, PP, o que eu faço? Porque tem umas paradas de, não ingerir tanto sal, não ingerir tanta gordura. Eu acredito que eu devo ter perturbado o PP umas 2 vezes, salvo engano, umas 2 vezes. Mas é assim, existe um preparo? Existe alguma coisa que a gente faça pré-cerimônia? Sim. Maravilha. Então, lembrando que isso não tem nada a ver com tradição indígena, de novo, né? Porque na aldeia. Vamos deixar isso muito claro, gente. Que a gente está falando de ayahuasca no centro urbano, como que a gente vive aqui, então a gente precisa se preparar de uma outra forma, tá? O que a gente orienta nesse encontro prévio da cerimônia na Casa Rairá? Então a gente faz um encontro online e discute, né, as necessidades e as dúvidas. E faz uma recomendação, é uma recomendação forte, que a pessoa tire o máximo que ela puder de industrializado, né, sal, açúcar, carne e embutidos, né, carne vermelha. Por que tudo isso? Isso não tem nada a ver com uma questão, até como um preceito religioso, não é nada disso. Acontece que quanto mais limpo tiver o nosso sistema gástrico, intestinal principalmente, melhora a nossa experiência com a ayahuasca. Isso por quê? Por exemplo, serotonina. Todo mundo acha que é o cérebro que libera, né? Mas cerca de 90% da serotonina que a gente libera é produzida pelo intestino. Então, a importância da saúde do intestino, né? E principalmente aqui do contexto que a gente está falando da ayahuasca, Olha, que interessante. de ter uma alimentação melhor. Quantos dias antes? 2, 3 dias? Não sei o quanto você puder, né? E que isso vire, possivelmente, um método de vida, né? Uma filosofia, tá? Isso vai trazer benefício para você. Então, antes de consagrar, a gente fala sobre essa questão alimentar. Lembrando que a ayahuasca também vai ter um impacto hormonal, um impacto em glândulas, né? Então, quanto menos você se alimenta de açúcar, né, de industrializado e tudo mais, melhor você vai ter uma, como eu diria essa palavra? Vai ser mais efetivo, né, o trabalho dessas glândulas, desse sistema hormonal, sistema cardiovascular, sistema neurológico, né, gástrico, tudo isso trabalha muito na ayahuasca. Então, por isso que a gente orienta. Entendi. Tá? Essa coisa alimentar. E é uma coisa que eu não vejo falar isso em lugar nenhum, cara. E assim, para você ter uma experiência mais efetiva, né? É bom que tome para si essas recomendações. O que você falou da carne, meus amigos veganos e vegetarianos vão adorar. Pois é, exatamente. É isso.
Lembrando que assim, que nem a Lu falou, né? Por exemplo, diferente da tradição. Porque na aldeia, cara, a alimentação já é diferente. Né? Você pensar que assim, é muito mais natural. Né? Não tem esse tanto de industrializado que a gente tem aqui. Nossa, é O louco. que a gente consome aqui, o tanto de açúcar que a gente consome aqui. Tipo, o açúcar que eles vão consumir lá é da banana, tipo, que às vezes ainda tá verde. Né? Então, Frutose. é muito natural, por exemplo, eles usarem banana verde em algumas comidas, né, tradicionais. Então, é diferente do nosso contexto urbano, né? Que, cara, Todo bagunçado. tu vai comer uma coxinha e uma esfirra antes de ir pra cerimônia. Big Taste. Então, é melhor... Não tá o McDonald's. É melhor orientar pra pessoa ter uma boa experiência, que senão ela vai comer um monte de tranqueira. Chega na cerimônia, cara, ela vai ficar toda... Exatamente, e que não é que pode, não pode, né? O intuito da Casa Hairé é justamente desmistificar, quebrar esses rótulos, essas coisas. Ai, eu não posso, ai, É pecado. né? E é pra isso que a gente tá aqui, pecado. gente. Exatamente. Exatamente Não. isso. Meu, se naquele dia você tiver que matar um lanchão antes de ir, vai, segura firme. É assim que acontece, né? Já aconteceu com a gente. Então, assim, Já. a gente vai aprendendo como é que funciona, tá? Então, molho vermelho, né? A gente já teve experiência de comer molho Poxa vida, antes, não faça no dia da isso. cerimônia. Não dá, né? Pra gente não deu certo. Agora, se você olha a aldeia, o processo tá pronto, a roda tá feita, igual o Pepe fala. Não inventa. Todas as vezes em que a gente esteve na aldeia, que foram 10, 11 cerimônias seguidas, enfim, a gente fica comendo o quê? Muita comida natural, exatamente. E ninguém fica doente. É a dieta mesmo? É Banana, mandioca, Banana, mandioca, peixe. né, peixe. Gente chegou a comer carne na aldeia, Carne de arroz, caça. feijão, salada. Ah, mas vamos combinar que a carne de caça também é extremamente diferente da carne industrializada. Pô, total. Você é Beleza, louco. isso. É o hormônio que tem na industrializada, meu Deus do céu. É só Exatamente. hormônio, né, carne? Então, existe a cosmovisão indígena, né? E se a roda ali funciona desse jeito, a gente viu que realmente. Só que é outra realidade na cidade. Agora, é uma escolha. A gente dá uma orientação. A pessoa escolhe. Opcional. Faz o que você quiser, na verdade, entendeu? Mas assim, nós, por exemplo, como que a gente se prepara? A gente come muito bem, a gente gosta. Se tiver uma sopa com frango, a gente vai comer frango, a gente come ovo, a gente come peixe no dia da cerimônia. Então, isso não tem nada a ver com uma ideologia ou uma questão de preceito, é o que a gente fala, né? Mas é uma forma da pessoa se preparar um pouquinho melhor para passar pela experiência. Agora, o que a gente tem que tomar cuidado de verdade, aí é uma orientação onde você assina um termo de responsabilidade na nossa casa, né? Você foi orientado que antes da ayahuasca, você não pode usar substâncias perturbadoras do sistema nervoso central. Então, por exemplo, álcool, cocaína, crack, né? Tem algum medicamento que não pode? Medicações que não podem, né? Ok. Então, assim, mas a gente pode ficar muito mais tranquilo em relação à medicação do que essas substâncias, tá? Sim, sim. Mas existem medicações que contêm um negócio que chama inibidor da MAO, tá? Inibidor da MAO, o que é isso? São medicações que vão agir inibindo uma enzima que a gente tem no sistema gástrico, tá? E aí a medicação vai desencadear um monte de processo que vai trazer benefício para o indivíduo, tá? Geralmente são alguns antidepressivos, é uma classe de antidepressivos. Saquei. E a ayahuasca também tem inibidor da MAO. Então o que acontece, né? Hoje essa discussão ainda é muito grande, tá? Mas o que se recomenda é que, se você faz uso de medicação com inibidor da MAO, você não pode tomar antes de consagrar a ayahuasca, e daí é uma decisão pessoal, né? Não existe uma orientação de desmame, enfim, isso aí é uma decisão pessoal, principalmente quem tem um médico, se trata, conversa com o seu médico, tá? Conversa com ele, porque inclusive não se desmama a medicação do dia para a noite. Isso pode trazer um monte de repercussão física, a pessoa sofre, tá? Então, como que isso pode ser feito para ela poder consagrar a ayahuasca? É uma decisão pessoal. Não, eu quero largar de uma vez, né? Enfim, você que decide. Mas não existe como a gente falou lá atrás, né? Não existe uma normatização. Uma né? normatização de como isso deve ser feito. Uhum. Desmame de medicação, sim, dentro da área médica, tá? Mas em relação à ayahuasca, não. Então, é uma decisão pessoal, né? E a pessoa, o que a gente orienta na casa, depende de cada caso, é ela buscar uma orientação do seu médico. Sensacional. Beleza, isso é uma das questões pré,
né? Pré-cerimônia. O que mais? Deixa eu falar só mais um negócio, aproveitando Fale. a situação aqui que a gente tá Ai, falando gente, sobre babei aqui alimentação, na então. água. O podcast Debate Sem Fronteira é isso aí. A gente mergulhando nessa imensidão de informação Olha, e babando. água, mergulho. Água passando. Não existe o rio. Uma coisa também, não façam isso. Não tomem ayahuasca de barriga vazia em jejum. Não se toma ayahuasca em jejum. Isso é muito natural acontecer. Prestou atenção, gente? Isso é muito Foi normal. o que eu fiz. É normal. As pessoas às vezes têm medo de vomitar, às vezes acham que isso vai deixar o organismo mais limpo para receber ayahuasca. Cara, você vai correr uma maratona sentado, você precisa estar forte. Por isso que, por exemplo, na aldeia, a primeira vez que eu estive na aldeia, tinha ainda essa ideia de que, ai não, mas tem que ficar... Se eu comer carne 2 dias antes, eu não posso para a cerimônia. Né? Então tinha esse contexto ainda. E eu cheguei na aldeia, poxa vida, os caras comendo prato assim, com carne, mandioca e tal, e eu olhando assim... Graças a Deus. Graças a Deus, mas meio em choque assim, né? Tipo, caramba, mano. Falaram mas que não era bom. tinha que fazer uma dieta e, né? Não, a gente já sabia que era diferente, mas assim, tipo, você entra nesse choque de realidade, né? De olhar e falar assim, caramba, mas... Aí você vai conversar com o indígena e fala assim, tá, e como é que você aguenta aqui, ó, 10 horas de cerimônia, cantar, tocar, dançar a noite inteira? Irmão, termina a cerimônia, os caras vão trabalhar, não é que vão dormir. Quem vai dormir é a gente que não tá acostumado com essa rotina, com essa vida que os caras levam, que são guerreiros. A gente vai dormir, os caras ainda vão trabalhar. Você fala, não é possível, depois de 10 horas, Como você aguenta? tá de brincadeira. Não é possível. Então assim, precisa estar forte para uma cerimônia. Você precisa estar bem preparado, né? O corpo não funciona sem combustível. Exato. Tá ligado? Então precisa. Então não vá tomar ayahuasca, pelo amor de Deus, em jejum. Por favor. Então, isso se enquadra, se classifica, tipo, no o que é importante antes de consagrar, né? Esse é o fator predominante. Se alimente, irmão. Porque na boa. E eu já conversei com vocês, eu era muito avesso a vomitar. E quando eu consagrei a primeira vez, a partir da terceira vez que eu fui colocar aquilo pra fora, eu já entendia que a limpeza é algo bom pra mim. A partir da terceira, eu já ia felizão. Um cara que era extremamente avesso, falando, não, horrível. Irmão, você tá limpando o que tem de ruim, velho. Entenda isso. Você tá limpando, você tá botando pra fora o que é ruim. Você tá ali pra isso. Tá ali pra isso. Então, vai, se permita. Eu acho que a melhor sugestão de hoje, desse papo, é se permita. Se permita. Ah, mas que eu tenho um brother que a primeira experiência dele não foi tão boa, porque ele tava ali no momento vulnerável da morte do pai e tal. Ele foi, tipo, na sequência. Aí a experiência dele não foi tão boa, porque ele tava no ápice do luto. Então, assim, aí eu falo pra ele, irmão, se permita. E é tanto que agora, né, sou testemunho da jiboia. Ontem, vindo lá de Poços de Caldas, o cara, ô irmão, passa lá a agenda, porque o Eliandro quer ir, né, meu brother? O Eliandro, ele quer, eu quero ir com ele e tal. Vai ser a caravana do Tilu. Caravana do Tilu na Casa Rairá, porque, cara, as pessoas, Só fotógrafo cinegrafista. Tipo isso. Ai, que bom. Só os frila. Só os frila. Vai todo mundo. Vai chegar uma van lá. Tem uns tatuador? A gente tá falando uns tatuador lá também, viu? Meu Vamos amar Deus do céu. uns tatuador. Fica a dica aí, viu, jovem? Você tatua? Consagra? Bora. Tem um lugar incrível pra eu te mostrar pra você. Que Nelato deu um vaso por Tabaré, agora... Pois é. nós estamos Poxa, segurando. largou mão mesmo, né? Mas é legal, toda vez que eu tô lá, a Jéssica, né, a mulher... Ô, Tilu, você tá indo lá? Eu vou lá quando você for. Cadê você? Você não tá indo? Meteu o pé pra Avaré, poxa. Massa. Então, só nesse adendo do o que é importante antes, né? A gente falou do o que é importante antes de alimentação, de medicação, né? Se permita. Olha eu aqui outra vez, se permita. E o que é importante durante? Porque assim, eu percebi na minha primeira vez, óbvio que a gente tem essa intimidade, né? Eu sei que até por vocês sempre
quererem que eu compartilhasse dessa alegria com vocês, o carinho, o respeito e o maior de tudo que eu percebo, aí não só de vocês. Eu acho que assim, quando aquela minha primeira vez que era uma coisa mais menor ali, né, mais íntima, tudo bem, mas quando eu vi aquela casa rairar, estrumbada, assim, de gente, e cada um querendo a mesma coisa, o bem do outro. Irmão, que foi a festa junina lá, o Arraiá da Rairá. Eu vivo batizando os eventos da Rairá, gente. Eu vou lá tirar foto e eu batizo. Aí tem o Arraiá da Rairá, tem o Carna House, mas o Arraiá da Rairá, que eu acho que foi meu primeiro maior contato com a galera lá, eu fiquei de cara, porque é muito animal. É muito animal. Chega a ser inacreditável você ver tanta gente querendo cuidar de você. E não é uma coisa que tô aqui forçando o gratiluz. Não. A pessoa, ela se preocupa de fato com você. É incrível. Então, assim, a gente falou desses cuidados, mas ali, na hora da cerimônia, eu mesmo já tive, né, naquela minha primeira experiência, acho que você até pode ter visto, Lu, que eu cheguei pro PP, eu falei, P, eu tô com medo, porque eu tô sentindo que eu vou desmaiar. O P veio, fez uma manobra lá em mim, que deve ter aprendido com você, óbvio. Certeza. E aí ele foi lá, fez a manobra e falou, irmão, agora deita aí, e aproveita e vai ficar tudo bem. E foi assim, Rairá. Não tem explicação. Não tem explicação. Só que fora isso, quais são os outros cuidados, Lu, que a gente tem que ter durante ali a cerimônia da consagração da ayahuasca? Sim. Então, a gente pode pensar o seguinte, tá? Durante o processo, a gente tem 3 momentos no trabalho de ayahuasca, né? No nosso, tá? Então, a primeira parte, que é um momento onde você vai receber toda a orientação, todo o trabalho, a gente vai falar 20, 30 minutos de tudo, toda vez, né? Como funciona o processo da ayahuasca, como que funciona o processo da força, o que você vai sentir naquela hora, e que você está ali num ambiente seguro e que a gente está ali para auxiliar. Então, toda essa bagagem anterior à consagração é importante porque a pessoa alicerça, ela sabe para onde ela pode pedir, né? Qualquer necessidade, pedir ajuda, tá? O tempo todo, a pessoa, na verdade, nós estaremos de olho no que está acontecendo no salão, né? Então, claro, eu, quanto profissional da área da saúde, tenho um olhar diferente, mas o pessoal, que nem o PP que trabalha, né? O PP que está ali comigo, o pessoal, Cecília, Jura, os meninos que estão ali em casa, eles já têm esse olhar aguçado também, de perceber quando a pessoa está inquieta, de quando aquilo começa a crescer, né? Aquela inquietação. Ou aquela pessoa está suando muito, ou é uma pessoa que descorou, que está mais molinha, porque isso pode acontecer numa cerimônia com a ayahuasca, né? Então a gente tem que estar de olho em tudo isso, o tempo todo, e auxiliando nos processos, né? A pessoa que consagra a ayahuasca, qual é o trabalho dela, tá? É fechar os olhos e respirar e estar aberto à experiência. São 3 passos, né? Então, se ela se abrir à experiência, entender que ela vai passar por algo que vai ser desafiador, sim, ela vai colher os frutos da experiência psicodélica. Agora, se ela ficar cheia de travas, julgamentos, resistências, porque também acontece, isso é natural na força, né? A gente se questiona, a gente busca um monte de resposta e tudo mais. Isso faz parte, mas se a gente compreender que é uma experiência, que esse eixo experiencial faz parte, inclusive, do desenvolvimento da nossa inteligência, da nossa intuição, de uma nova forma de ver a vida, né? Isso tudo a ayahuasca traz. Só que é profundo, exatamente. Então, a gente tem que entender que experiência com a ayahuasca é desafiadora, mas que é transformadora também, né? E que quando termina o trabalho, você vai sair com muitos questionamentos e a gente fala assim, né, na psicologia junguiana, tá?
que a vida, ela vai colocando as coisas no nosso caminho para empurrar a gente, para empurrar. E não é que é fácil, a gente acha que o impulsionamento da vida vai ser só coisa boa. E o impulsionamento da vida também vem através de traição. Um pontapé na bunda te joga pra frente. Exatamente. Através das dores, das doenças, das mortes, né? Nossa, é tão chocante falar isso. Não, mas é através do nascimento de um filho, através da alegria. Então, tudo isso é a vida impulsionando a gente para andar, para olhar para frente. E a ayahuasca faz isso também. Então, o que eu quero deixar aqui, e daí passar para o PP também, é essa questão. Saber, se você vai tomar ayahuasca, esteja aberto para a experiência, né? Sinta-se seguro no ambiente que você estiver. Qualquer lugar que você for tomar ayahuasca, esse lugar precisa se interessar pela sua história prévia, de saúde, emocional, mental. Se isso não acontece, é o primeiro passo. Foge, porque não existe responsabilidade nesse trabalho. E aí, entender essa questão espiritual, né? A Casa Hairá, quando a gente traz toda essa bagagem, toda essa orientação das questões psicológicas, existem outras vertentes do nosso trabalho, que é o apoio ao trabalho indígena, ao artesanato, ao comércio, enfim, ao trabalho artístico. Mas é lembrar que o nosso trabalho com a ayahuasca é um trabalho espiritual. E isso não tem brincadeira. A gente precisa estar muito firmado. E não é ser ascensionado. Nossa casa não existe padrinho, madrinha, mestre, nada disso, né? Mas existe um alicerceamento nos nossos valores, no que pra gente é moral, para o que é ético, né? Para as relações, para as não relações. E isso tudo a gente vai construindo, a gente foi construindo ao longo desses 7 anos servindo a ayahuasca, né? E isso só está começando, na verdade. Os nossos processos de alicerceamento, a gente percebe, né? Para poder chegar ali, sentar em frente de 70, 80 pessoas todo final de semana, sabendo que isso tudo foi conquistado através de um processo de amadurecimento e de muita seriedade. Sim. Muita seriedade. Eu costumo dizer para o PP que quando eu sento ali, ao longo de todo esse tempo ainda, eu sinto como se eu estivesse na cabine de um Boeing, né? Eu falo, nem sei se é essa a palavra, mas é muito sério. A ayahuasca é muito segura, mas é muito sério você estar nesse trabalho, né? E saber que as novas gerações estão sendo preparadas, né? Eu e o PP, a gente sempre fala sobre isso, porque não é uma coisa para a vida toda também, né? Existem muitos outros projetos e a ayahuasca é para a nossa vida toda, a gente sente, né? Mas que outras pessoas estão chegando para aprender sim, fisiologia da ayahuasca, psicologia dentro do psicodélico, como lidar com o ser humano e desenvolver essas potencialidades, auxiliar pessoas nessas potencialidades, né? Só que entendendo a responsabilidade espiritual que é servir a ayahuasca, né? De ter a ayahuasca dentro da sua casa. Isso é muito sério. Sem palavras. Ó, é a Lu, né, velho? Como que você vai questionar? Vai, mexe. Complemente, se você conseguir complementar as palavras da Lu. É só um negocinho. É assim, primeira coisa, acho que na cerimônia de ayahuasca, é que a gente tem que se preocupar com a vida da pessoa. Vida humana, tá ligado? Se a pessoa não estiver viva, não adianta nada. Por exemplo, todo esse trabalho que a Lu faz, né, então de orientação, por conta da profissão, da formação dela, né, como enfermeira. Eu ia pedir para ela falar sobre isso, de tipo, a galera, ela falar da área da saúde e é muito interessante e importante a gente salientar da formação da Lu, porque esse papo de hoje eu queria ter muito, porque assim, a Lu é formada em enfermagem. Então assim, ela tem um caminhão de propriedade para poder falar. E de verdade, te amo, meu irmão, mas a Lu pra mim aqui, cara, foi uma coisa que eu sempre quis, porque ela consegue falar, explicar pra gente o que é a ciência por trás da medicina. Saca? Tipo, tirando essa parte só da ritualística, né? Eu acho que a parte ritualística ela é extremamente importante,
né? Sem ela, não funciona. Exato. Você entende? Só que assim, é como eu disse, primeiro a pessoa tem que estar viva. É importante, é interessante. Né? Começamos todos juntos e vamos terminar todos juntos. Pô, tio Pau. Né? Então, é assim, não tem como a gente pensar diferente. Por exemplo, a Lu fez um vídeo falando sobre a questão da pessoa, né, baixar a pressão durante a cerimônia, né, ela entrar nesse processo, né, de rebaixamento. E uma pessoa mandou pra gente, mas eu acredito que você não pode interferir na experiência da pessoa. Então, peraí. A pessoa, se você tiver alguma emergência, alguma urgência durante uma cerimônia, algum atendimento que se deve ser feito na matéria, no físico, tá ligado? Tipo, você tem que se preocupar com a experiência espiritual que a pessoa tá tendo e, tipo, dane-se pro corpo. Se a pessoa, então, tiver num estado físico que ela possa, né, desenvolver algo para vir a óbito, dane-se, porque o mais importante é preservar a experiência espiritual da pessoa. Entende? Pô, não a pode. conta não fecha. A conta não fecha. Então, eu acho que assim, primeira coisa é tirar essa ilusão, tá ligado? De que a ayahuasca é esse lugar de fé, tá ligado? Fé cega, que cura tudo, que ela não pode trazer, né, descompensações fisiológicas, que não, ela é o santo grau. Cara, ela é uma medicina sagrada. Só que a gente tem que entender que isso aqui é uma máquina e que, irmão, você precisa tomar cuidado com ela. Então, às vezes vai ter que dar um atendimento. Então, as pessoas têm que se preocupar com isso durante uma cerimônia com a ayahuasca. E não ficar preocupado, mas eu vou atrapalhar a experiência da pessoa. Se a pessoa está precisando de atendimento fisiológico, desencana, irmão. Tipo, não dá pra você ficar preocupado com a experiência dela. Né? Eu acho que aí a Lu tem E aí a gente volta rapidinho naquela conversa aqui do começo, que é o extremismo. Total. Né? E a polarização, o pensamento só para um lado, né? Aquela coisa. E isso acontece muito dentro da ayahuasca, né? Então, a ayahuasca é isso, a ayahuasca é, né? Você tem que estar com essa roupa, você tem que se portar desse jeito, você tem que falar de uma forma vibracional e usar tons pastéis e falar meio mole, né, gente? Desculpa, tá? Mas é que eu sou ariana, exatamente, com leão e aqui, ó, o bagulho é aqui, ó, né? Eu sou objetiva, as coisas pra mim são muito objetivas, né? A Lu é muito objetiva. E, então eu percebo esse movimento, e aí você polariza. Como esse comentário, né? Então, quando a gente tá na ayahuasca, em qualquer situação da nossa vida, a gente tem que avaliar sempre os dois lados e achar um equilíbrio. Porque polarizou, vai dar ruim. Dá ruim. Você é extremista. Isso em qualquer coisa. Religião, política, vida social, enfim, né? Exatamente. E na ayahuasca também. Massa demais. É um papo muito, muito rico, assim, tipo, tem muito mais pra agregar, né? Tem que se discutir muito mais. Se Deus quiser, nós volta aqui trocar essa ideia ainda, hein? Mas assim, a gente falou da medicina, que é uma das vertentes da Casa Hairá, certo? Que é um trabalho incrível, lindo, respeitadíssimo, né? Nossa, é incrível como... Nossa, é muito respeitado, graças a Deus. Só que assim, vocês também têm outros trabalhos. E eu conheço, só que o meu conhecimento só dentro de mim não vale de nada. A gente precisa falar pra essa galera. Quais as outras frentes que vocês têm lá? Quais outros projetos que vocês têm? Fala pra nós, por favor. A luta pra... Eu vou abrir e quero que você detalhe, que eu não sou detalhista, isso é importante. Hoje a Casa Hairá tem três projetos importantes, tá? 3 projetos importantes e inclusive jurídicos, né? Então a gente tem a loja, o comércio de produto indígena e de mulheres brasileiras. Então isso começou lá atrás com o PP criando essa loja. Então quando os indígenas vinham, não tinha internet. Hoje a gente fala com o Chai, né? Lá na aldeia, com o indígena e tal. Mas não tinha nada disso. Então o indígena chegava
em São Paulo e tal, o PP ia lá no Ibirapuera, o PP ia não sei onde, pegava todo o artesanato e a gente começou a comercializar isso em casa, e veio a pandemia, e veio tudo, e a gente foi crescendo junto, trazendo esse artesanato das aldeias para cá. Começamos a ir para a aldeia, então trazia os artesanatos da aldeia, enfim, e isso foi crescendo. Então, hoje a gente consegue manter, mas é bem trabalhoso, porque é um custo alto, né? O artesanato ele é pago à vista, o transporte para chegar até a nossa casa é caro, então o PP sempre fala sobre isso. Eu poderia comprar tudo de uma família só, mas como ele está nessa liderança desse comércio, ele vai pegando um pouco de cada família, todo mês ou semestral, enfim, conforme a necessidade, e traz para Casa Hairá. Então, é assim que a gente funciona. A gente tem uma loja onde comercializa esse artesanato, tá? E de mulheres empreendedoras também, né? Segunda linha, que eu acho, assim, super importante, e isso começou até antes da loja, a produção artística de artistas indígenas. Artistas. E é muito bonito, porque agora eles entenderam que eles são artistas, né? Eles estão viajando para o exterior, e eu falo assim porque eles são bem mais jovens do que a gente, né? E já lideram trabalhos espirituais e tudo mais. E quando a gente conversa sobre isso, né? Eles verem que eles têm um Spotify, um YouTube, que isso chegou em todo lugar do planeta, e isso abrir caminho, né? Abrir um caminho artístico, musical para eles. Então, esse é um trabalho que a gente tem também dentro da Casa Hairá, e o trabalho com a Ayahuasca que a gente já falou, né? Isso fora os outros trabalhos sociais e tudo mais que envolve outras pessoas da casa, né? Mas que fica para um outro momento também. Eu queria abrir para o Pepe explicar, contar como que foi esse trajeto nosso com esses trabalhos, Pepe. Seu, na verdade. Ô Peps, a Lu falou dessa produção artística. Vocês que começaram com a venda dos artigos, né? Os artesanatos, foram vocês dois. Mas a produção artística foi você que teve esse insight e falou: como que eu posso ajudar mais? Você do audiovisual? Fala. Não, o comércio, a loja também foi todo o PP. Sempre mesmo? Foi o PP. Eu nunca tive esse olhar, e nem hoje eu enxergo a importância, né? Legal. Mas eu nunca tive, e também o medo de arriscar, porque é o seguinte, você está investindo uma grana, Sim, né? sim. E não tem retorno garantido. Porque vocês pagam à vista. Exatamente. Então, a confiança no projeto e tudo isso sempre foi o PP. Que legal. Mas, para quem, né, você que está assistindo agora, a Casa Hairá, ela tem esse projeto que, inclusive, eu tenho um prazer surreal de, quando possível, fazer parte disso. É uma forma que eu entendo de poder contribuir para tudo isso, que é lindo. Mas eu quero que o PP explica, porque se saiu da cabeça dele, nada melhor que da origem, né? De onde saiu? Assim, cara, agora, vou ajudar, já que eu sou do audiovisual, é isso que eu vou fazer. Como surgiu, Pepe, essa ideia, esse insight, né? De falar, pô, dá pra fazer muito mais. Essa galera tem muito potencial de ir muito além. De onde surgiu a ideia? Qual foi o insight? Inclusive, foi assim que a gente se conheceu, né? Através do audiovisual. Ah, sim. O audiovisual conecta as pessoas, né, velho? É incrível. Foram os nossos contatos, os nossos coleguinhas que fizeram os meninos. Essa prochegação. E a foto... Eu fui pra foto porque, cara, eu queria poder retratar, deixar congelado aqueles momentos que eu enxergava, tá ligado? Então foi assim que eu fui pra fotografia. Mano, sempre me encantou a fotografia. E pra a fotografia dos chais, né, desse caminho da medicina, a Lu tirou uma vez uma foto de um indígena com o celular e me mandou essa foto. E a gente tava num trampo, a gente tava num casamento. Que ela foi num encontro. E a hora que ela tirou aquela foto que eu vi, aquele pajé com um carzão enorme, coisa... Eu fiquei assim em choque. Eu falei, cara do céu, eu preciso ver isso de perto. E ali já despertou esse... Ficou cara, toda aguçadinha. Eu quero retratar isso, eu quero mostrar isso. E
tive o primeiro contato com a ayahuasca, e quando eu tive contato com o primeiro indígena Ronicuim, eu falei, cara, eu preciso começar a fazer alguma coisa. E na conversa ali, a gente chegou num Consenso? Num consenso, e eu consegui fazer os primeiros registros, isso em 2017. Esses dias Mas aí. são relações que você vai criando, né? Porque assim, desde que o Brasil existe, sempre tá chegando alguém para destruir, para acabar, para roubar eles, então... É incrível como o índio não é indígena, não é tratado como gente. É incrível. A gente, cara, nesse país aqui é super complicado. Então, a gente, né, ainda tá passando por tudo isso, né? Essas lutas, hoje ainda, depois de 500 anos, ainda estão tentando acabar com os indígenas. E aí eu falei, cara, eu preciso retratar isso. Eu preciso mostrar. Eu preciso mostrar a cara deles. Eu preciso mostrar para o mundo toda essa beleza, toda essa força, toda essa cultura. E aí eu comecei essa relação lá em 2017. Daí você vai criando realmente, né? Uma familiaridade, você vai criando uma relação com eles, uma amizade, e tudo isso vai se desenvolvendo. E aí sim, a fotografia, o vídeo começou a entrar de uma forma mais efetiva, porque daí já tinha uma relação, eles já sabiam qual era a minha intenção, o que eu queria Já com aquilo. entenderam qual era a sua intenção, né? Exatamente. Que é contribuir, agregar. Exatamente, não era tirar. E com isso, né, a gente criou o nosso canal do YouTube, que é onde a gente posta praticamente todo o nosso material de vídeo. E ali é onde foi a plataforma que a gente achou o meio de divulgar o trabalho deles, né? De divulgar a cultura, a tradição, através das músicas, principalmente, né? Então, foi a forma que eu encontrei de dar voz para eles. E com isso, em paralelo, toda vez que eu faço a gravação, né, dos indígenas, eu crio um disco para uma venda num site internacional, onde, como se fosse um CD, a pessoa pode entrar lá e comprar esse disco, baixar, e com isso ele vai estar fortalecendo, porque toda a renda desse material do disco é revertida para eles. O Spotify, a gente cria um Spotify para cada artista ter o seu rendimento, ter o seu relatório. Por quê? Porque seria muito mais prático eu colocar todas as músicas no canal da Casa Rairá, né? Até porque a gente já tem um público no Spotify, então hoje a última vez que eu vi tinha 30 mil ouvintes mensais, que é um público bom, né? Ainda mais para o nosso nicho. E seria muito mais prático e daria muito mais visibilidade. Porém, eu não teria esses relatórios separado por artista, né? Então, cada um tem o seu perfil no Spotify. Ali é postado o material de cada um, para que cada um consiga receber o seu dinheiro. Sim. Tá? Separadamente, né? Então, foi a forma que a gente encontrou de fortalecer esse trabalho, né? Que bonito. Deles. Além disso, junto com essa produção que a gente já faz, né, de foto, de vídeo, de áudio, a gente teve uma pessoa da cultura de São Paulo, de um projeto que tem no Vale do Anhangabaú, que entrou em contato comigo no ano passado já, para que fosse feito um projeto, né, no Vale do Anhangabaú, e seria uma apresentação, a princípio uma apresentação nossa, e em abril, né, eles estavam comemorando, né, comemoração do mês, o mês do índio, né, o mês do indígena. E aí eu falei para ela, cara, tem que colocar eles. Mas e aí, quem? Eu falei, poxa vida, deixa comigo. Então a gente conseguiu fazer 3 comitivas de 3 etnias diferentes se apresentar no Vale do Anhangabaú no mês de abril. Que louco. Então a gente fez essa ponte, Rolou isso aí? Rolou. Que doido. Foi uma comitiva Yawanawá, uma comitiva Xanenawa e uma comitiva Runicuim. Dessas 3 etnias, todas do Acre, e com seus representantes, foram lá e fizeram uma apresentação no Vale do Anhangabaú, que era terra indígena,
né? Já foi terra indígena um dia, Aí, ó, fica aí E, a informação, né? e foi esse momento, vamos dizer, de retomada, né? De trazer de novo o povo indígena para esse lugar. E receberam, né, uma contribuição do Estado de São Paulo para Que fazer essa legal. apresentação. Então, eu acho que, e além de um grupo, né, de um grupo de maracatu, de um grupo muito, muito bacana que chama Batuca Aldeia, eles têm um trabalho cultural muito legal, têm um trabalho nas periferias muito bonito. E nem sei quantos anos já eles estão nessa caminhada, né? A Bruna e o Paulo. Isso é um trabalho muito bonito também, a gente fez a ponte para que eles chegassem até lá e fizessem a apresentação deles. Então, não é só servir a ayahuasca, né? Falar, não, viva a ayahuasca, viva os indígenas. Gratiluz. E lasque-se, né? Então, você tem que fazer alguma coisa. Tem que se né? mexer, né? Tem que se mexer, mostrar a cara deles, dar lugar de fala para eles, né? E além disso, essa loja, né? Que foi uma forma que a gente encontrou de contribuir, né? A primeira... Você vende nessa loja? Que é pra galera saber, né? Acho importante a galera saber. Tem pulseira, tem brinco, tem colar, tem gargantilha. Tia Ceci falou que ia aumentar minha pulseira, eu tô esperando, viu? Vai chegar. Na verdade, já deve estar lá. Eu que não fui buscar, né? Sumiu. E rapé, tem algumas medicinas e alguns materiais, alguns artesanatos, produtos de algumas etnias, né? Então hoje, Não é por só exemplo, uma? não. Que A legal. gente fortalece o povo Runicuim, povo Iauanauá, Nuquiquim, Varinaua, Xanenaua, povo Cuicuro, Guarani, Pancararu, Funiô. Acho que eu não esqueci de ninguém, né? Que foi o que a Lu disse, você não vai só numa família, você vai em várias etnias. Várias etnias, e dentro dessas etnias são algumas famílias, né? Principalmente do povo Runicuim, que a gente tem mais relação. Então, por exemplo, eu vou comprar 1 quilo de rapé de um chai, né? De um indígena Runicuim, eu vou comprar 1 quilo de outro, 1 quilo de outro, 500 gramas de outro, que é uma forma que a gente tem de fortalecer. Fortalecer todo mundo. Então eu procuro comprar de pouco, principalmente para a gente sempre ter, né? E para ajudar um pouquinho cada um. E por exemplo, geralmente eu faço compra a cada 1 mês e meio, que é uma forma que eu tenho também de... Senão eu compro tudo de uma vez e aí ele fica, né? Ele precisa daquele dinheiro, ele consegue fazer algumas coisas com aquele dinheiro e depois como é que faz? Acabou e aí no outro mês não tem, né? Então a gente tenta fazer dessa forma. E comprar um pouco de cada, isso dá um trabalho, porque para você trazer tudo isso do Acre, né? Não é fácil. Trabalho, né? Dá um pouco de trabalho, mas é uma forma que a gente tem de ajudar um pouco cada família, né? E assim, a gente foi criando relações, a gente foi criando amizades, são pessoas que a gente tem proximidade, então a gente tenta de alguma forma fortalecer e ajudar. E aqui aproveitar, né? Que eu falei da produção, você sempre está envolvido na produção, muitas vezes você não está lá, mas os seus equipamentos estão... Eu tô me representando, E esse gravador aqui já gravou muito chai, muito indígena. Então, gratidão mais uma vez aí por toda a força, mano. Eu agradeço vocês por acreditar que eu consigo agregar nesse projeto e tô aí, sempre que não tiver um freela, estamos à disposição, né? Sempre junto. Estamos sempre junto e misturado. Agradeço demais. Massa demais. É bonito ver o quão empenhado. E eu vejo também que vocês têm carinho em todo em toda essa vontade de querer fazer essa galera acontecer também, porque eles já são artistas. Então, assim, ele não precisa de muita. Ele só precisa de mais apoio. E vocês têm um carinho muito grande em poder dar esse apoio para eles. Mas vamos falar de Casa Rairá também. Que eu ouvi um passarinho, tico-tico. Ei, tico-tico. Um tico-tico me falou que tem lançamento aí, não tem? Tem. Tem coisa chegando aí nova, tem um disco que a gente tá preparando com 7 músicas. E são músicas que a gente pediu para seus autores indígenas, né, para que a gente pudesse fazer as gravações. E logo vai estar sendo lançado,
esse disco. Eu posso falar que é um EP? Vai sair agora, né? A gente tá preparando um disco com 7 músicas que vai ser lançado não sei quando ainda, porque a gente tá preparando ele. Cada hora é uma coisa nova, rapaz. Cada hora quer Eu inventar, imagino. quer inventar uma voz diferente, quer colocar um instrumento Quer diferente. colocar um djembe, tira djembe. É uma loucura, cara. Então, mas a gente tá preparando o Legal. lançamento. Logo Onde mais que eu acho? Onde no que eu acho? Spotify da Casa Raira, no Casa Raira do Instagram, no YouTube, no Tidal, no Vai lançar em iTunes, tudo. em tudo. Sério, vocês Apple têm no Music. iTunes? Tem Tem tudo, tudo quanto é pô. plataforma de Deezer, áudio. Tem tudo. Graças a Deus. Olha aí. Tamo aí. E é uma forma da gente poder também mostrar o trabalho, né? O nosso trabalho. É isso que eu ia falar aqui. Poxa, seria injusto não falar do trabalho. Cara, eu não posso nem falar que é trabalho, é a arte. Que é a arte. Também somos artistas. Sim, cara, adoro você cantando, tocando, mas ouvir a Lu pra mim, irmão, tem um peso muito maior. Muito mais. É aquela voz que te abraça, sabe? É muito mais legal. A voz salvou ele da limpeza, por isso que ele ficou nessa. Não, você é louco, você é louco. Cara, e eu sou apaixonado em músicas assim de vocês, que se deixar eu fico o dia todo ouvindo, né? Tem um amigo nosso em comum que é DJ que às vezes chega lá, retrospectiva do Spotify, ele fica um pouco chateado, porque ele nunca é o top 1, sabe? E aí você vai ver lá, Casa Raira tá, né? E eu escuto, cara, se deixar eu escuto o dia inteiro. Meus filhos, meu moleque, cara, do nada eu encontrei ele, que 3 semanas atrás, ele pegou um hábito de chegar do nada, aleatório. Tchau. Moleque, onde você tá ouvindo essas coisas? Nas músicas que você tá escutando aí, velho. Juro pra você. O Isaac, ele... Tchau. Ei, moleque, que é isso aí? De onde você viu isso aí? Não, as músicas aí que você tá ouvindo aí, pai. Eu falei, tá, da hora. Aqueles seus amigos estranhos. Não, você tá ligado que vocês não existem, né? A casa, inclusive, não é de vocês. É do Biro e da Rua. Mas é mesmo. Mas, eles assim, que mandam. E por isso que eu falo, é impossível falar que eu sei que dá trabalho, mas eu percebo a satisfação de vocês. E o disco nada mais é que um fruto que vocês estão colhendo de todo esse trabalho, né? Que não é fácil. A gente sabe que não é fácil. Eu faço parte de algumas das gravações, é o fio esticadinho, né? Porque o Tilo tem toque e é muito trabalho. A Lu já tá ali, poxa, Tilo, vamos gravar. É bonito. Então, é um disco que com certeza feito a várias mãos, mas com muito amor e carinho, cara. Muito amor e carinho. Eu ainda não... É um lançamento, né? Então, não sei o que vem por aí. Não tem data? Mentira, você tava lá gravando. Você só não lembra. Mas eu não sabia que era... O Tilo tava em todas, pô. Todas as músicas. E aí a gente... Minha memória é que demora, né? Pra produzir tudo. Que faz tempo já. Tá. Que lindo. Daí tem a participação também do Nicolas e da Gleice, né? Que são 2 irmãos queridos, 2 pessoas queridas. Grandes artistas. Que é o Nicolas Tianá e a Canta Tianá, né? São os perfis deles no Instagram. E são pessoas que têm ajudado no nosso trabalho, né? Então a gente tem o projeto Casa Raira, é um trabalho meu e da Luana, e tem esse trabalho que é do grupo. Novo formato. É o novo formato, né, de trabalho. E então aqui também mandar um abração para eles, uns queridos aí que têm fortalecido o nosso trabalho. E é isso. Nicolas e Coutinho, queremos vocês aqui. Sensacional. Jovens, estamos aqui caminhando para o final. Existe alguma coisa que vocês gostariam de deixar para essa galera, para todo esse povo que está nos ouvindo aqui agora? Reiterando, nas redes sociais, YouTube, Spotify, todos os canais de música, Casa Raira, com a gata. Ó, nesse arroba aqui tá aqui. Eu vou colocar. Viu, editor? Põe. Se não tiver aqui, vai estar na descrição, em algum lugar. Eu vou descobrir, tá? Mas vocês querem deixar... Porque, assim, a minha intenção da gente bater esse papo, de tudo isso que a gente falou, é que uma pessoa que tenha dúvidas sobre
consiga ter mais esclarecimento. E não tô falando que a Casa Hairá é o único lugar. É que a Casa Hairá foi onde eu me senti muito bem, eu me sinto extremamente bem. Eu vou de olho fechado, sabe? Eu confio demais. São pessoas que vão cuidar de você independente de qualquer coisa, religião, cor, etnia, nada. Vão cuidar, né? Então, assim, o que eu quero com isso tudo é exatamente isso. A pessoa perca o medo que eu perdi. Eu não vou dizer que eu perdi o tempo da minha vida com esse medo, mas eu posso dizer que eu poderia ter aproveitado muito mais, né? Ainda mais tendo pessoas incríveis como vocês que são próximas a mim. Então, às vezes o medo tem que ser enfrentado. O medo, você tem que quebrar esse muro, derrubar essa muralha, enfrentar o medo e ver que a medicina, ela é incrível e como a Lu sempre diz, ela cuida. Ela cuida, né? E o que vocês querem deixar aqui pra gente? Fala com a gente, fala aí, fala aí. Acredito nisso que você disse. Não, nisso que você disse primeiro. Tudo na hora certa. Tudo tem seu tempo. Sim, eu preciso confiar mais nisso. Tudo no seu time. Às vezes a gente quer acelerar os processos, mas tudo tem seu tempo de acontecer também. Toma, Thiago. Eu levei 4 anos. A primeira vez que eu ouvi falar de ayahuasca até eu tomar foi 4 anos e quebrando um monte de resistência, medo e arrumando um monte de desculpa pra não ir e fui. E aconteceu e foi ótimo. Mas tudo na hora certa. Foi importante que fosse naquele momento. E eu queria convidar aqui vocês, né, para se inscrever no nosso canal do YouTube, para seguir a gente lá no Spotify. Eu nem sei se é assim que fala lá no Spotify, acho que é seguir mesmo, né? Não sei. Tá aí. Ouvir, né? Ouvir, mas tem que seguir também. Tem que dar um coisinho lá, né? Não, tudo que puder seguir, É isso. tem que seguir. Lá no Instagram. Nós temos um trabalho dentro do nosso canal do YouTube também, para membros. Legal. Os membros têm acesso, primeiro, a alguns materiais, né? E os membros Master têm acesso a alguns materiais exclusivos, inclusive algumas aulas, porque a Lu também é formada em psicologia analítica. Chupa mundo. Vai. E aí, ela faz um trabalho, né, de aulas no YouTube para as pessoas que são membros Master e encontros 2 vezes por mês para discutir, né, e também fazer a integração com a experiência que tem com a ayahuasca. Saquei. Né? Então não são só para pessoas que participam da nossa casa, mas sim para todo mundo que tem interesse. Eu tenho uma dúvida. Outra, né? A última, prometo. Se caso alguém queira contribuir com os trabalhos da Casa Hairá, existe essa possibilidade? Porque assim, eu vejo que vocês contribuem para os trabalhos dos povos indígenas. E se alguém quiser, se assistiu aqui e falou, poxa, eu quero contribuir também, e de repente a Casa Hairá pode ser um canal? É assim, ó, se a pessoa quiser contribuir diretamente com a causa indígena, a gente vai passar o contato direto. Porque não precisa, né? Não precisa passar pela Casa Hairá para dizer que foi a Casa Hairá que fez. Boa. Não, eu acho que as coisas têm que ser transparentes. Você quer ajudar? Quer ajudar o indígena? Excelente, tá aqui a conta, você pode ajudar essas são as causas, vai lá e ajuda. Não precisa passar por nós. Não precisa ter o nome e o rótulo Casa Hairá para chegar até eles. Então, eu acho que isso. Você quer fortalecer a Casa Hairá? Excelente, maravilha. Se torna membro aí do nosso canal. Né? A gente vai fazer um apoia-se aí também, vai estar lá no nosso canal futuramente. Mas se tornando membro do nosso canal, você pode fortalecer, você vai estar ajudando, escutando nossas músicas, né, através das plataformas. Então, eu acho que esse é um dos caminhos para poder fortalecer. Legal. Lu, alguma consideração final? Eu acho que você falou uma coisa tão importante, que é essa coisa do medo, né? Vai. Nunca vai ter um momento certo que a gente está pronto 100% para tomar ayahuasca, né? A gente vai para ayahuasca por quê? Por um monte de coisa, a gente vai por curiosidade também. Não tem problema, né? O que é importante? A gente seguir, né? Ir numa casa que faça esse atendimento prévio, que saiba da sua condição de saúde, que você tenha autonomia
para decidir se você quer ou não tomar mais ayahuasca durante a cerimônia, que você tenha autonomia em pedir menos ayahuasca, isso é uma coisa que eu martelo muito também, né? Não que alguém decida para você, que é aquilo. E que você dê esse passo de ir, né? Hoje, enfim, existem inúmeras casas, isso tendencia a crescer, e é isso mesmo que tem que acontecer. A ayahuasca ela tem que estar mais acessível cada vez mais para as pessoas. Mas dizer assim, que a gente se disponibiliza, eu, Luana, pelo direct do Instagram da Casa Hairá, a responder perguntas, a auxiliar nos processos, dúvidas, né? Se você serve a ayahuasca, principalmente, né? Se você tem alguma dúvida, não coloque a pessoa em risco. E muito menos o nome da ayahuasca, né? A gente precisa ter segurança no meio da ayahuasca. E a informação está aqui gratuita. Então, quem quiser me procura pelo direct, que eu tenho o maior prazer em auxiliar. Olha aí, ó. Depois dessa, cara, se não rolar inscreva-se, inscrito aqui, pelo amor de Deus. Aqui não, vai na Casa Hairá, que também é sucesso. Se inscreva nos dois. Aqui e lá. É, isso. E dá o like. Exato. Exaze, compartilhe, comente. Só mais uma coisa, que a Lu já vem fazendo um trabalho já faz algum tempo. Nem sei quanto tempo já, que ela faz uma live praticamente toda semana para as pessoas que querem tomar ayahuasca. E tem muitas dúvidas, né? E é um mar sem fim de dúvidas dentro da ayahuasca, porque você entrar aqui no YouTube, nessa plataforma, você fica doido. Né? Tem muita informação e muita informação que não precisa, e as que precisam muitas vezes não tem. Então ela faz uma live tirando todas as dúvidas, praticamente toda semana ela faz essa live, gratuito para todo mundo que quiser participar, via Zoom, manda o direct, né, se informa através do nosso Instagram, porque não importa se você é daqui da nossa cidade, né, daqui de Mariporã, e você quer tomar ayahuasca em outra casa, é importante você ter informações sobre a ayahuasca. Não é porque, principalmente do lugar, né? Também, mas eu não vou lá tomar na Casa Hairá, então eu não vou participar. Não, cara, participa. Isso é muito importante, porque ali vai ter informação para que você fique seguro. Independente de onde você vai, para qualquer lugar que você for, você vai ter consciência de muitas coisas ali. Então, é importante que as pessoas se atualizem, que as pessoas procurem informação sobre a ayahuasca. Informação segura. Sua alegria. Fica a dica. Ah. Gente, muito obrigado. Gratidão, zona demais. Gratilubes. Eu esperei tanto esse momento. Não, ter vocês aqui pra mim é um motivo de, sim, meu coração transborda por tudo que vocês significam pra mim. Então, assim, se hoje eu consagrei também, se eu já cheguei a enfrentar o meu medo, porque uma coisa que a gente não pode ficar refém do medo. Ficar refém do medo é a pior coisa que existe. Então, assim, o que me fez também largar a mão de ser refém do meu medo? Eu ver a vida de vocês. Tudo que a medicina fez com a vida de vocês. E eu conheço vocês desde antes disso tudo começar. E conheço hoje. E assim, cara, eu quero aquela alegria. Eu quero aquela paz de espírito. Mas não tô falando que não tem dias bons, dias maus. Tem. Só que e o que você faz com eles? É aí que tá. Hoje não é um bom dia. Tá, mas eu vou fazer o que com essa coisa? Eu posso reciclar isso aqui, hoje não aceitar. Aceito que não. E vamos viver normalmente, né? E aí eu vejo isso em vocês e me fez furar a bolha. E eu tô feliz pra caramba por isso, porque é nóis. Muito obrigado demais. Gratidão, Zona. Obrigada. Muito obrigado. É isso, jovens. Fica aqui, ó, todo esse conteúdo, porque conhecimento guardado não serve pra nada. Se você tem medo, tem dúvida, tem pergunta, manda lá pra eles, que eu não vou saber responder, óbvio, né? Mas acho que aqui já foi um puta papo, já foi um baita papo, né? Então, assim, bora lá, vamos aprender mais, vamos conhecer mais, vamos tentar quebrar nossos preconceitos. E se você quer fazer isso de forma, vai conhecer, porque eu recomendo. Eu recomendo. Eu não sou ninguém assim, mas eu recomendo porque eu conheço. Conheço o caráter, conheço a índole, conheço a conduta. Então, fica aí.
a minha sugestão. E se você ficou com algum questionamento, né, comenta aqui. Eu mando pra eles que lutem lá pra responder. Beijo, tchau, jovens, até a próxima. É nóis. Muito obrigado. Valeu. Obrigada, valeu.